E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo na história? Hoje a gente vai falar sobre um evento bem sinistro, a queima de livros na Alemanha nazista. Nossa, de arrepiar, né? É, tipo, imagina só, você está lá no coração de Berlim desde maio de 1983. Uma multidão de estudantes professores destruindo milhares de livros. Que pesado. É crucial a gente Assim, entender esse evento, né? Não. Entender no contexto da ascensão do Hitler ao poder. Essa queima de livros, ela não foi um ato isolado, tá? Ela foi tipo um prenúncio de um período muito sombrio, um período que, infelizmente, culminaria no Holocausto e na Segunda Guerra Mundial. pois é. E pensar que a Alemanha, nos anos 20, era um caldeirão cultural, né? Uma efervescência cultural. Berlim era palco de uma cena artística vibrante, né? O cinema estava em ascensão, a ópera dos Três Vinténs, do Bertolt Brecht, fazendo sucesso, sem novidade no front, do Erich Maria Remarque, um livro aclamado pela crítica. Exato. A República de Weimar, né? A primeira democracia alemã, ela pulsava com criatividade. As mulheres, por exemplo. Essas elas conquistaram o direito ao voto, né? Novas oportunidades profissionais, Uhum. escritoras como a Irmgard Keune, a Elsa Lasker Schuller, a Vicky Baum. Sim. Essas mulheres estavam no auge, né? Desafiando convenções, conquistando espaço no mundo literário que antes era dominado por homens. E contraste, né? Total. É impressionante como uma sociedade tão vibrante e progressista pôde sucumbir a uma ideologia tão extremista. É, a República de Weimar, né? Apesar de toda essa efervescência cultural, ela carregava, né? Carregava cicatrizes profundas, né? Cicatrizes da Primeira Guerra Mundial. Uhum. E enfrentava, né, uma série de crises. O Tratado de Versalhes, por exemplo, E? que impôs condições duríssimas à Alemanha após a guerra, gerou um sentimento de humilhação, sabe? Ressentimento na população. Aí você soma isso à instabilidade política, à crise econômica da Grande Depressão, É. e você tem a receita perfeita, né, para a ascensão de movimentos extremistas. E as pessoas estavam desesperadas por soluções, né? E acabaram encontrando em líderes autoritários como Hitler uma falsa promessa de salvação. Da falsa promessa, é. Mas, voltando à cena cultural, né? Como que era a vida dos artistas nesse período de transição? Eles sentiram o impacto dessas mudanças políticas. Ah, com certeza. O Centro de Arte Perseguida em Singen, na Alemanha, ele documenta a perseguição sistemática, né? Que artistas intelectuais sofreram sob o regime nazista. Judeus, comunistas, liberais, social-democratas. Yeah. Qualquer um que discordasse da ideologia nazista era considerado inimigo do Estado. Que absurdo. Você consegue imaginar? Nossa! Ter sua arte censurada, seus livros queimados, É. simplesmente por expressar suas ideias. É assustador. E muitos artistas sofreram consequências terríveis, né? Por ousarem desafiar o regime. Exemplo emblemático é o do Ernst Toller, Sim. um dramaturgo que satirizou Hitler em sua obra. É. Ele foi forçado a fugir da Alemanha, né? Nossa. Viveu no exílio até o fim da vida. É de partir o coração pensar no destino desses artistas. E é a censura, como que ela se intensificou após a ascensão do Hitler ao poder. Olha, a partir de 1933, a cultura na Alemanha passou a ser controlada pela Câmara de Cultura do Reich, né? Um órgão que ditava, né, quem podia trabalhar como artista, o que podia ser publicado, encenado, exibido. Nossa. A vibrante cena cultural de Weimar foi silenciada, né? Substituída por uma arte de propaganda. Uma arte que basicamente glorificava o regime nazista. E as mulheres? Como que elas foram afetadas por essa repressão cultural? Elas já estavam conquistando espaço em diversas áreas, né? Sim, Imagino que o regime nazista tenha tentado reverter esses avanços, né? sem dúvida. O regime nazista, ele impôs um ideal de mulher submissa, né? Dedicada ao lar, à maternidade. É? Em total contraste com a liberdade, a independência que muitas mulheres conquistaram durante a República de Weimar. A Elsa Lasker Schuller, por exemplo, uma poeta judia alemã, né? De grande destaque no movimento expressionista. A vida e obra dela desafiavam completamente esse ideal. E qual foi o destino dela? Assim como Ernst Toller, ela também foi forçada a fugir da Alemanha. Nossa. Encontrou refúgio na Suíça. Infelizmente, muitos artistas perseguidos pelo regime nazista tiveram finais trágicos. O Toller, por exemplo, se suicidou em 1939 em Nova York, Nossa. impactado pela pobreza, né? Pela pressão que ele sofreu no exílio. Outro caso marcante é o do Erich Mühsam, um escritor, né? Anarquista que foi preso, torturado num campo de concentração. Meu Deus. Ele acabou sendo assassinado em 1934. É realmente revoltante pensar como o regime nazista perseguiu e destruiu a vida de tantos artistas talentosos. Mas me diz uma coisa, por que os nazistas escolheram, especificamente, queimar os livros, né? Não bastava proibir e confiscar. Olha, a queima de livros ela foi um ato simbólico, tá?
carregado de significado. O historiador Dr. Tre, ele argumenta que, para os nazistas, o fogo representava purificação. Era um ritual de eliminação de ideias que eles consideravam impuras, né? Uma forma de apagar o passado e impor a sua própria visão de mundo. Além disso, a encenação grandiosa da queima de livros, transmitida ao vivo pelo rádio, né? Serviu como uma demonstração de poder, de intimidação. Uma mensagem clara para toda a população. O regime nazista controlava não apenas as ações, mas também o pensamento. É impressionante com um ato aparentemente simples, né? Como queimar livros pode carregar tanto simbolismo e impacto. E como o mundo reagiu a essa demonstração de poder, houve alguma forma de repúdio internacional. Sim. A queima de livros gerou protestos em diversos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, houve manifestações, né? Condenando o ato, defendendo a liberdade de expressão. A Helen Keller, por exemplo, a escritora cega e surda, né? Mundialmente famosa pela sua luta pelos direitos das pessoas com deficiência, ela escreveu uma carta aberta aos estudantes alemães, né? Criticando a queima de livros, defendendo a importância do conhecimento, da tolerância. Ela escreveu: a história nos mostra que a tirania jamais silencia permanentemente a voz da razão, né? Vocês podem queimar meus livros e os livros dos melhores pensadores do mundo, mas as ideias contidas neles continuarão a ecoar em seus corações e mentes. Que palavras poderosas, inspirador ver que, mesmo diante da barbárie, houve vozes corajosas que se levantaram contra a opressão. E na própria Alemanha, existiu algum tipo de resistência a essa censura. Sim. Mesmo sob o risco de perseguição e morte, houve focos de resistência. Grupos de estudantes, intelectuais, artistas, eles arriscaram suas vidas para preservar a liberdade de expressão. Um exemplo inspirador é o dos Falcões de Colônia. Sim. Um grupo de jovens, né? Que se organizou para distribuir panfletos, realizar leituras públicas de textos proibidos pelo regime nazista. Imagina a coragem desses jovens, desafiando abertamente um regime tão opressor. É realmente inspirador, né? E em meio a tanta escuridão, essas histórias de resistência nos mostram que a chama da liberdade nunca se apaga completamente. Mas me fala uma coisa, qual foi o impacto dessa censura na literatura alemã como um todo? A literatura alemã sofreu um baque enorme. Muitos autores importantes foram silenciados, né? Sim. Suas obras desapareceram das prateleiras, algumas perdidas para sempre. A produção literária durante o regime nazista foi dominada pela propaganda, né? Pelo nacionalismo exacerbado, um período de grande empobrecimento cultural. É realmente triste pensar como a censura pode sufocar a criatividade e o livre debate de ideias. E como a Alemanha se recuperou desse trauma? Como a literatura alemã conseguiu renascer após um período tão obscuro? A recuperação foi um processo, Um processo lento e doloroso, mas a Alemanha, após a queda do regime nazista. Alban Tanimas começou a reconstruir sua identidade cultural. Autores que estavam no exílio puderam retornar ao país, né? E novas vozes surgiram buscando compreender, processar o trauma do nazismo. Interessante. É como se a literatura alemã tivesse passado por um processo de cura e reconstrução, né? Exato. E esse processo continua até hoje. É fundamental a gente manter viva a memória do que aconteceu, né? Sim. Estudar a história, combater qualquer forma de censura e intolerância. Concordo plenamente. E que essa história nos sirva de alerta para que a gente nunca mais permita que as chamas da intolerância se acendam. Mas ainda temos muito a explorar sobre esse período, né? Com certeza. A gente vai mergulhar mais fundo nas consequências da queima de livros para a literatura alemã, nas histórias dos autores perseguidos, e em como esse evento repercute até os dias de hoje. Então se preparem, porque a nossa viagem pela história da Alemanha nazista continua. E aí, pronto para continuar nossa viagem no tempo, a gente parou falando da repercussão internacional da queima de livros, lembra? Sim, lembra. Fiquei pensando aqui, quem foram os responsáveis por orquestrar esse ato? Tão simbólico e cruel, né? A queima de livros foi ordenada pelo ministro da propaganda, Joseph Goebbels, um dos principais líderes do regime nazista. Ele via a propaganda como arma poderosa, né? Para moldar a opinião pública, controlar a narrativa. Faz sentido. Mas a ideia de queimar os livros partiu dele, ou de outra figura importante do regime. A iniciativa, na verdade, partiu da União Nacional de Estudantes Alemães. Eles se viam como guardiões da cultura alemã, né? Acreditavam que os livros, as ideias não alemãs, representavam uma ameaça à identidade nacional. Estudantes? É surpreendente pensar que jovens, em tese abertos ao conhecimento, a novas ideias, se engajaram num ato de censura tão brutal. Que tipo de livros eles consideravam não alemães? A lista de livros condenados era extensa, viu? Incluía obras de autores judeus, comunistas, pacifistas, liberais, qualquer um que fosse considerado degenerado ou subversivo pelos nazistas. Escritores renomados como Karl Marx, Sigmund Freud, Albert Einstein, Thomas Mann, Erich Maria Remarque, muitos outros.
Nossa, dá um nó no estômago imaginar essas obras-primas sendo destruídas. E como essa limpeza cultural, como eles chamavam, se desenrolou na prática. Começou com uma campanha chamada Ação contra o Espírito Anti-Alemão. Ela se espalhou por toda a Alemanha, através de discursos inflamados, propaganda massiva, intimidação. Os nazistas incitavam a população, né, a denunciar, a atacar qualquer manifestação cultural que considerassem contrária à ideologia do partido. E a queima de livros em 10 de maio foi o ponto culminante dessa campanha. Exatamente, foi um espetáculo macabro, cuidadosamente coreografado para demonstrar o poder do regime nazista, né, e incutir medo na população. Imagina a cena. Uma multidão em frenelis, fogueiras gigantescas, livros sendo lançados chamas, enquanto líderes nazistas discursavam sobre a necessidade de purificar a cultura alemã. É uma imagem aterrorizante. E como essa censura impactou a vida dos artistas, dos intelectuais. A partir da queima de livros, a censura se intensificou ainda mais, né? Para trabalhar como artista na Alemanha nazista, era obrigatório se filiar à Câmara de Cultura do Reich e seguir rigorosamente as diretrizes do partido. E como funcionava essa tal Câmara de Cultura do Reich? Era um órgão que controlava toda a produção artística na Alemanha nazista. Eles decidiam quem podia publicar, encenar, expor, tocar. Basicamente, quem podia trabalhar com arte. Aqueles que se recusassem a se submeter às regras do regime. Eram proibidos de trabalhar, perseguidos e, em muitos casos, enviados para campos de concentração. Ou seja, a liberdade artística foi completamente aniquilada. E como os alemães reagiram a essa onda de censura e repressão, será que todos aceitaram passivamente? A gente sabe que houve muita resistência, mesmo que silenciosa, né? Muita gente continua lendo os livros proibidos às escondidas, arriscando suas vidas para manter viva a chama da liberdade de pensamento, mas também houve quem se manifestasse abertamente contra a censura, desafiando o regime nazista. E fala mais sobre esses atos de resistência. Quem? Quem foram essas pessoas corajosas que ousaram se opor ao regime nazista? Diversos grupos se mobilizaram contra a censura, né? Incluindo estudantes, intelectuais, artistas, membros de grupos religiosos. Alguns distribuíam panfletos com trechos de obras censuradas, outros organizavam leituras secretas de livros proibidos e alguns até mesmo escreviam e publicavam obras clandestinamente, né? Desafiando o controle absoluto do regime nazista sobre a cultura. Que fascinante. Meio a tanta opressão, é inspirador saber que existiram pessoas dispostas a lutar pela liberdade de expressão. Mesmo colocando suas vidas em risco, você tem algum exemplo específico desses atos de resistência? Sim. Um grupo que merece destaque é o dos Falcões de Colônia, formado por jovens estudantes, né, que se organizavam para distribuir panfletos e realizar pequenas ações de sabotagem contra o regime nazista. Eles acreditavam na força da palavra e na importância de manter viva a chama da liberdade de pensamento. É realmente inspirador. Que outros exemplos de resistência você pode nos contar? Outro caso marcante é o da Rosa Branca, um grupo de estudantes da Universidade de Munique. Eles se opuseram abertamente ao regime nazista, distribuindo panfletos, né, que denunciavam os crimes de guerra e conclamavam a população à resistência pacífica. Infelizmente, os membros da Rosa Branca foram presos pela Gestapo, a polícia secreta nazista, e condenados à morte. É de partir o coração saber que jovens idealistas pagaram com suas vidas por defenderem a liberdade e a justiça. Mas suas histórias nos mostram que a resistência ao autoritarismo pode surgir nos lugares mais inesperados. E como a literatura alemã se recuperou depois de um golpe tão duro. A recuperação foi um processo lento e doloroso. A Alemanha perdeu grandes mentes, grandes artistas, grandes pensadores. Mas aos poucos, a literatura alemã começou a se reerguer das cinzas. E como se deu esse processo de reconstrução? Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a queda do regime nazista, a Alemanha iniciou um processo de desnazificação, né? Que incluiu a remoção de símbolos nazistas, a punição de criminosos de guerra e a reconstrução das instituições democráticas. No âmbito cultural, a liberdade de expressão foi restaurada e autores que estavam no exílio puderam retornar ao país. E como esses autores que retornaram do exílio contribuíram para a reconstrução da literatura alemã? Eles trouxeram consigo novas ideias, novas perspectivas e a experiência de ter vivido em sociedades democráticas, né? Suas obras ajudaram a Alemanha a confrontar o passado, a processar o trauma do nazismo e a reconstruir sua identidade cultural. Além disso, novas vozes surgiram, né? Escritores que cresceram no pós-guerra e que buscavam compreender e retratar as complexidades da nova Alemanha. É como se a literatura alemã tivesse passado por um processo de renascimento, né? E quais foram os principais temas abordados por esses autores? As feridas abertas pela guerra, a culpa, a reconstrução do país, a busca por identidade, a crítica ao passado nazista e a reflexão sobre a fragilidade da democracia. Foram temas recorrentes na literatura alemã do pós-guerra. É fascinante como a literatura pode servir como um espelho da sociedade, refletindo suas dores, suas angústias e suas esperanças. E que autores se destacaram nesse período? Heinrich Böll, Günter Grass e Christa Wolf são alguns dos nomes mais importantes da literatura alemã do pós-guerra. Suas obras exploram as complexidades da sociedade alemã após a experiência traumática do nazismo, né?
e nos convidam a refletir sobre as consequências do autoritarismo, a importância da liberdade e a responsabilidade de cada um na construção de um futuro mais justo. É realmente impressionante como a literatura pode nos ajudar a compreender eventos históricos complexos e a refletir sobre questões fundamentais da humanidade. E qual foi o destino dos autores que foram perseguidos pelo regime nazista, que tiveram suas obras queimadas e suas vozes silenciadas? Alguns conseguiram retomar suas carreiras e reconquistar seu espaço no cenário literário, mas muitos jamais se recuperaram completamente do trauma do exílio e da perseguição, né? Suas obras, em muitos casos, foram esquecidas ou marginalizadas, e a justiça histórica nunca foi totalmente alcançada. Que triste, né? É como se o legado desses autores tivesse sido roubado. Suas vozes apagadas da história. Mas me diz uma coisa, além do impacto na literatura alemã, que outras consequências a queima de livros trouxe para a sociedade alemã? A queima de livros foi um ataque brutal ao conhecimento, à liberdade de expressão, à diversidade cultural. Ela representou um retrocesso para a Alemanha, que na década de 1920 vivia um período de grande efervescência cultural e intelectual. Além disso, a censura e a perseguição a intelectuais e artistas criaram um clima de medo e desconfiança, impactando profundamente a vida social e política do país. É assustador pensar como um único evento pode ter consequências tão profundas e duradouras. E o que a gente pode aprender com essa história toda? Será que algo parecido poderia acontecer hoje em dia? Essa é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer. A queima de livros nazista foi um símbolo da intolerância, do autoritarismo e da barbárie. E, infelizmente, ainda vemos manifestações de censura e perseguição a artistas e intelectuais em diversas partes do mundo. É verdade. Nos Estados Unidos, por exemplo, temos visto um aumento da censura em escolas e bibliotecas, com remoção de livros que abordam temas como racismo, sexualidade e questões de gênero. Exatamente. É preciso estarmos atentos e lutarmos contra qualquer forma de censura e restrição à liberdade de expressão. A história nos mostra que a censura é sempre um precursor de regimes autoritários e da violação de direitos humanos. Concordo plenamente. É fundamental defendermos a liberdade de expressão e o direito ao acesso à informação. Mas me diz uma coisa, como a gente pode garantir que as chamas da intolerância nunca mais se acendam? A educação é a nossa arma mais poderosa contra a intolerância e o extremismo. Precisamos educar as novas gerações para que valorizem a democracia, o respeito à diversidade, o pensamento crítico, a importância do diálogo. É verdade. A educação é a base de uma sociedade justa e igualitária. E o que mais a gente pode fazer para combater a intolerância e o extremismo? Precisamos promover o diálogo entre pessoas de diferentes culturas, religiões, orientações políticas, criar espaços de debate, de troca de ideias, onde as pessoas possam se expressar livremente, sem medo de repressão. É fundamental quebrarmos as bolhas, né? Que nos isolam, que nos impedem de enxergar a perspectiva do outro. O diálogo é essencial para a construção de uma sociedade mais justa, mais tolerante. E aí? O que mais a gente tem sobre esse período? Quero saber tudo. Calma, tem mais. A gente ainda precisa falar sobre o impacto da queima de livros na literatura alemã, as consequências da censura para os autores perseguidos e, claro, como essa história toda repercute até os dias de hoje. Caramba, a gente mal começou a arranhar a superfície, então. Pois é, meu amigo. Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo nesse universo. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho na Alemanha de 1933. A gente viu como a censura sufocou a vida cultural da época, né? E como a queima de livros foi um golpe brutal para a literatura. Mas me conta, como a literatura alemã se reergueu depois de um período tão obscuro? É fascinante observar como a literatura, mesmo diante da diversidade, encontra maneiras de resistir e de renascer. Após a queda do regime nazista, a Alemanha passou por um processo de reconstrução cultural, né? E a literatura desempenhou um papel crucial nesse processo. Autores que estavam no exílio puderam retornar, né? Trazendo consigo novas ideias, novas perspectivas. E que tipo de ideias e perspectivas eles trouxeram? Eles viveram em sociedades democráticas, né, livres da censura e da opressão. Essa experiência moldou as obras deles, influenciou a nova geração de escritores alemães. A literatura do pós-guerra passou a explorar temas como a culpa, a reconstrução do país, a busca por identidade, a crítica ao passado nazista. Interessante. Como se a literatura alemã tivesse se tornado um espelho da sociedade, refletindo as dores, as angústias e as esperanças. Quais autores se destacaram nesse período? Tivemos grandes nomes. Heinrich Böll, com seu estilo direto e crítico, retratou as dificuldades do pós-guerra, a hipocrisia da sociedade alemã. Günter Grass, com sua prosa experimental e irônica, abordou temas como a memória coletiva, a culpa do passado. E Christa Wolf, com sua escrita intimista e reflexiva, explorou a condição feminina, os desafios da reconstrução da identidade após a experiência traumática do nazismo. Esses autores nos mostram como a literatura pode ser uma ferramenta poderosa para confrontar o passado, refletir sobre o presente, imaginar o futuro. E o que aconteceu com os autores que foram perseguidos pelo regime nazista, aqueles que tiveram suas obras queimadas, suas vozes silenciadas?
Infelizmente, muitos jamais se recuperaram totalmente do trauma do exílio e da perseguição. Alguns conseguiram retomar suas carreiras, mas as obras deles, em muitos casos, foram esquecidas ou marginalizadas. É como se eles tivessem sido apagados da história, silenciados para sempre. É de partir o coração pensar em todo o talento e conhecimento que foram perdidos por causa da intolerância, da censura. Mas e a gente? O que podemos aprender com essa história toda? Será que algo parecido poderia acontecer nos dias de hoje? Essa é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer. A queima de livros nazista foi um símbolo da barbárie, um ataque brutal ao conhecimento, à liberdade de expressão. E, infelizmente, ainda vemos manifestações de censura e intolerância em diversas partes do mundo. A história nos ensina que a liberdade é frágil, precisa ser defendida constantemente. Verdade. A gente precisa estar sempre atento, vigilante, pronto para defender a democracia, a liberdade de expressão, o direito à informação. Afinal, como disse o poeta Heinrich Heine, onde se queimam livros, se acabará queimando também pessoas. Exatamente. A queima de livros é um sinal de alerta, um prenúncio de tempos obscuros. É preciso lembrar que da censura, à intolerância, à perseguição a ideias divergentes, esse é o caminho para a tirania, para a destruição. E que essa história nos inspire a lutar por um mundo onde a liberdade, o conhecimento, a diversidade sejam celebrados, protegidos. Valeu pela companhia nessa viagem no tempo, pessoal. Espero que tenham aprendido tanto quanto eu. Foi um prazer mergulhar nesse tema com você e com nossos ouvintes. E lembrem-se, a história nos oferece lições valiosas, cabe a nós aprender com elas e construir um futuro mais justo, mais tolerante. Até a próxima, pessoal. E fiquem ligados porque em breve a gente volta com outro mergulho profundo em algum tema fascinante.